Roberto, que agora já tinha mais de 50 anos, arrastava seus passos cansados pela calçada lotada, onde as pessoas passavam apressadas, sem sequer notar sua presença. Vestindo um casaco desbotado e sapatos desgastados que mostravam a sola, ele era apenas um andarilho anônimo em uma cidade movimentada, onde as pessoas facilmente se esquecem umas das outras. Cada esquina, cada viela era um refúgio temporário para Roberto, mas ele nunca se sentiu verdadeiramente pertencente a algum lugar. Fazia mais de 20 anos desde que ele perdeu tudo. Naquela época, Roberto tinha uma família, uma pequena casa e um filho amado chamado Eduardo. Ele se lembrava claramente das tardes em que segurava Eduardo nos braços. O menino ria feliz, seus pequenos braços apertando o pescoço de Roberto. Eduardo era o mundo de Roberto, a força que o mantinha em pé, a única esperança que o ajudava a suportar todas as dificuldades. Mas então, sua vida tomou um rumo cruel e inesperado. Em uma noite fatídica, a caminho de casa após um dia exaustivo de trabalho, Roberto sofreu um acidente. Um carro bateu diretamente no dele, matando sua esposa no local enquanto ele ficou gravemente ferido. Embora tenha sobrevivido, as despesas hospitalares exorbitantes esgotaram todos os bens da família. Seguiram-se dias sômbrios, quando ele assistia, impotente, ao filho pequeno enfrentando a fome, o frio e a falta de um lar. A sensação de desamparo e dor consumia sua alma pouco a pouco. Em um momento de extrema agonia, Roberto tomou a decisão mais difícil de sua vida: colocar Eduardo em um orfanato. Ele se lembrava vividamente do último dia em que os dois se despediram. Eduardo tinha apenas 4 anos e seus olhos inocentes, sem entender o motivo do abandono, agarraram-se ao casaco do pai, chorando desesperado. As lágrimas de Eduardo penetravam na alma de Roberto como facadas. Ele queria manter o filho consigo, mas no fundo sabia que não tinha outra escolha. No último abraço, Roberto sussurrou ao ouvido do filho: "Seja forte, Eduardo. Papai sempre te amará." A partir daquele dia, o filho tornou-se uma ferida aberta, uma dor constante que Roberto carregou por 20 anos. Todas as noites, ao se encolher no frio debaixo de uma ponte, ele sonhava com Eduardo. Imaginava cada momento, cada risada do filho e em alguns sonhos ainda ouvia o som de papai ecoando ao longe. Cada vez que acordava e percebia que tudo não passava de uma ilusão, sentia seu coração se despedaçar um pouco mais. Porém, ele nunca se permitiu imaginar um reencontro. Para ele, a ideia de ver Eduardo novamente era algo além de sua realidade, uma esperança que ele não ousava nutrir. Ele se convencia de que o filho poderia ter uma nova família, um novo pai que o amasse e o protegesse. Roberto apenas rezava silenciosamente para que Eduardo tivesse uma vida melhor e mais tranquila, enquanto ele próprio afundava na escuridão de sua existência. Naquela manhã, uma manhã cinzenta com nuvens espessas cobrindo a cidade, Roberto saiu de seu canto habitual, onde morava há anos, sentindo o vento frio penetrar pelas camadas de seu casaco velho e surrado. No fundo de seu coração havia um vazio silencioso, uma calma que ele já conhecia tão bem, como se fosse parte dele mesmo. Mas naquele dia, algo inexplicável o impulsionou, levando-o até o Parque Central, onde um evento de caridade estava acontecendo. O parque estava vibrante, decorado com bandeiras coloridas e balões, o ambiente preenchido por risos e olhares alegres. Roberto se misturou silenciosamente à multidão, e seus olhos foram imediatamente atraídos por um homem jovem no palco, cuja figura emanava confiança e poder. Ele falava, com voz firme e clara, sobre a importância de ajudar os moradores de rua. Todos ao redor escutavam com atenção, concordando com gestos de cabeça. E naquele momento, Roberto ficou em choque, seus olhos cheios de surpresa e um pouco de incredulidade. Aquele homem era muito familiar. Apesar do tempo e da maturidade que haviam transformado Eduardo, Roberto reconheceu cada detalhe do rosto do filho. O olhar penetrante, o sorriso confiante, mas com um toque de seriedade. Ali, diante de seus olhos, estava o filho que ele deixara há 20 anos. O coração de Roberto parecia ser apertado por uma mão invisível, batendo lentamente, pesadamente. Ele quis se aproximar imediatamente, abraçar Eduardo e dizer que nunca deixou de amar e pensar nele durante todos esses anos. Com passos hesitantes e mãos trêmulas, Roberto começou a caminhar em direção ao palco, fixando o olhar na figura do filho. Em sua mente, as lembranças do passado surgiam como uma torrente. O rosto inocente de Eduardo quando criança, o riso cristalino de seu filho quando ele o carregava nas costas. Roberto parou a alguns metros do palco. Sua voz saiu baixa e trêmula,
Eduardo, é você, não é? Aquela pergunta não era apenas uma fala, mas um chamado do fundo do coração de um pai. Mas quando Eduardo se virou e olhou para o rosto sofrido e desgastado de Roberto, o que ele sentiu inicialmente foi surpresa. No entanto, imediatamente o olhar de Eduardo se endureceu, frio e distante. Quem é você? A voz de Eduardo era suave, mas afiada como uma lâmina. Roberto ficou em choque, seus lábios tremendo enquanto tentava encontrar palavras, mas nada saía. Naquele momento, ele percebeu que seu filho não só havia crescido, mas também mudado. Não era mais o menino inocente de antes. Eduardo agora era um homem forte, distante, e seu olhar gelado fazia Roberto sentir-se como um estranho, uma memória que o filho havia decidido apagar. Você, Eduardo, Roberto conseguiu dizer com voz rouca. Você é o filho que eu precisei colocar em um orfanato. Eu sou Roberto, seu pai. Eduardo não piscou, apenas esboçou um sorriso amargo, nada próximo de uma expressão de alegria ao reencontrar um parente, mas sim uma ironia dolorosa. Ele olhou fundo nos olhos de Roberto, e seu olhar estava carregado de ressentimento, algo que Roberto jamais imaginou. Você é meu pai? O pai que me abandonou por 20 anos, deixando-me crescer sozinho em um orfanato, sem ninguém para cuidar ou proteger? Você acha que só precisa voltar, pedir desculpas e tudo será resolvido? Roberto ficou paralisado, seus olhos vermelhos, as mãos cerradas para não chorar. Cada palavra de Eduardo era como uma faca cortando fundo em seu coração. Ele queria explicar, queria que o filho soubesse das dificuldades que enfrentou, do amor e da saudade que sempre carregou, mas de que adiantariam suas explicações se Eduardo não estava disposto a ouvi-las? Eduardo, me desculpe. Eu errei, mas não tive escolha. Roberto tentou falar, sua voz trêmula e embargada. Mas Eduardo não queria ouvir mais nada. Ele apenas olhou para o pai com um olhar frio, antes de virar as costas e ir embora, deixando Roberto ali de coração partido e uma dor que palavras não poderiam descrever. Roberto ficou parado, seus olhos embaçados, sentindo como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Durante anos, ele sonhou com esse reencontro. Imaginou várias vezes o momento em que poderia abraçar seu filho novamente e ver o sorriso dele. Mas agora, ele estava ali sozinho, com o coração em pedaços e uma dor que não conseguia expressar. De volta a casa, Eduardo bateu a porta com força, foi direto para a sala e se jogou no sofá. Jogou o casaco de lado com as mãos ainda trêmulas. Ele tentava convencer a si mesmo de que o encontro com aquele homem miserável, que alegava ser seu pai, não deveria importar. No entanto, quanto mais tentava ignorar, mais se lembrava do olhar daquele homem, um olhar repleto de arrependimento, dor e uma ânsia por redenção. Eduardo sentou-se em silêncio, olhando para a janela. Lá fora o céu estava escuro, mas dentro dele havia uma tempestade de sentimentos conflitantes. Algo profundo o incomodava, uma inquietação que não conseguia nomear, mas que o impulsionava a entender por que Roberto havia aparecido depois de tantos anos, naquele estado de decadência e arrependimento. As lembranças de sua infância vieram à tona, as noites solitárias no orfanato, a sensação de abandono e a raiva que nutria por ser deixado. Agora, toda a raiva que ele tinha guardado estava sendo posta à prova. Finalmente, movido por um impulso inexplicável, Eduardo tomou uma decisão. Ligou para um amigo que trabalhava no orfanato onde cresceu, na esperança de encontrar informações sobre o passado que ele sempre evitou confrontar. Na manhã seguinte, Eduardo dirigiu até o orfanato, um lugar que ele considerava sua casa, mas que também abrigava memórias dolorosas que ele sempre tentou esquecer. Suas passadas pesadas ecoavam pelos corredores estreitos, onde crianças o observavam com olhares curiosos, como ele mesmo um dia fizera, sendo um garoto perdido e solitário. O amigo levou Eduardo até o arquivo, onde estavam os registros antigos, alguns já amarelados e frágeis pelo tempo. Depois de alguns minutos de busca, encontraram o arquivo com o nome de Eduardo, um simples envelope, mas que continha todo o seu passado, o passado que ele tentava apagar. O amigo entregou o envelope a Eduardo, com um olhar de empatia, como se compreendesse o peso do que ele estava prestes a descobrir. Eduardo sentou-se em uma velha cadeira de madeira, colocou o envelope na mesa e sentiu que estava prestes a abrir uma porta para o passado da qual não poderia mais fugir. Lentamente, ele abriu o envelope e folheou as páginas amareladas e frágeis, sentindo cada palavra penetrar profundamente em seu coração. O primeiro registro mencionava o acidente de carro. Eduardo franziu a testa ao ler as primeiras linhas.
Era um acidente que mudara tudo. Sua mãe morreu no local e Roberto, seu pai, sobreviveu, mas com ferimentos graves. Esses detalhes eram desconhecidos para ele, pois era muito jovem na época. O coração de Eduardo batia forte enquanto continuava lendo. Cada palavra parecia reviver uma ferida nunca antes curada. A seguir, estavam notas frias e sucintas sobre como Roberto foi obrigado a vender tudo o que tinha para cobrir as despesas hospitalares, até que não restou mais nada. Eduardo sentiu um peso estranho no peito, uma mistura de raiva e compaixão. Ele sempre acreditou que seu pai o abandonou sem remorso, mas agora via um homem que foi levado ao extremo, um pai que não teve outra escolha a não ser deixar o filho que tanto amava. Os olhos de Eduardo pararam em uma anotação seguinte. Era uma pequena frase, escrita de forma quase ilegível pelo tempo, mas ainda clara o suficiente para ser compreendida. O pai frequentemente se aproximava do orfanato, observando o filho de longe, mas nunca tinha coragem de entrar, temendo que o menino visse sua condição miserável. Eduardo leu e releu essa frase, enquanto seus olhos começavam a se encher de lágrimas. Ele tentou imaginar a cena, um homem solitário, parado à distância, debaixo da chuva, apenas observando o filho, sem coragem de se aproximar, escondendo seu amor e desejo de proximidade para poupar o filho de mais sofrimento. Ele não conseguia sequer imaginar a dor que Roberto deve ter sentido ao observar seu filho de longe, reprimindo o amor e a vontade de se reunir, tudo para proteger o menino de uma possível decepção. O coração de Eduardo parecia se apertar e um arrependimento profundo o invadiu, levando-o à beira do choro. Na última página havia uma breve descrição da situação atual de Roberto, sem casa, sem família, vivendo sozinho pelas ruas, vagando em solidão por 20 longos anos. Eduardo fechou o envelope, mas suas mãos ainda tremiam. Ele ficou ali sentado em silêncio, com os olhos fechados, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Durante toda a sua vida, ele acreditou que seu pai o havia abandonado sem nenhum remorso, mas a verdade diante dele desmentia tudo o que ele pensava. Ele percebeu que Roberto nunca o abandonara de fato. Ele apenas suportou o sofrimento em silêncio, sacrificando tudo para proteger o filho. O coração de Eduardo doía ao se lembrar das palavras frias e amargas que havia dito ao pai no dia anterior. Ele se culpava por não ter dado a Roberto a chance de explicar, por não ter notado a dor escondida em seu olhar. Ele passou a vida inteira nutrindo mágoa e solidão, mas na verdade, Roberto, o pai que ele tanto ressentia, era aquele que havia sacrificado tudo por ele. Eduardo permaneceu no arquivo, imerso na penumbra do lugar, mas dentro dele, algo brilhava. Uma nova compreensão do amor e sacrifício de Roberto, algo que nem o tempo nem as adversidades haviam destruído. Naquela manhã, o céu estava claro, e raios de sol suaves atravessavam as folhas das árvores, enquanto Eduardo dirigia pelas ruas em busca do pai que ele havia rejeitado. Durante a noite inteira, Eduardo não conseguira dormir. As palavras e informações que lera nos documentos o atormentavam, como uma ferida aberta em sua alma, lembrando da verdade que ele percebera tarde demais. Sentimentos de arrependimento, remorso pela sua própria frieza e compaixão pela dor que o pai suportou faziam com que ele não encontrasse paz. Ao chegar ao local onde encontrara Roberto pela última vez, Eduardo parou o carro, desceu devagar e observou cada pessoa em situação de rua ao longo dos degraus e becos. Ele caminhava devagar, analisando cada rosto, até que avistou uma figura familiar sob uma grande árvore, sentado sobre um pedaço de papelão gasto. Roberto estava ali sentado, olhando para as próprias mãos calejadas, com um olhar distante. Seu rosto expressava uma tristeza tranquila, como se ele tivesse aceitado que sua vida fosse uma jornada solitária e interminável. Eduardo observou a aparência envelhecida do pai, marcada por rugas e um cansaço profundo, mas havia uma paz silenciosa nos olhos de Roberto, como se ele já não esperasse mais nada do mundo. Com passos lentos e o coração apertado, Eduardo se aproximou. Cada passo parecia carregar o peso de uma vida inteira de mágoa e arrependimento. Quando estava apenas a alguns metros de distância, ele parou, respirou fundo, tentando controlar as emoções que o dominavam. Ele não queria assustar o pai, não queria romper a serenidade que Roberto parecia ter alcançado. Finalmente ele disse, com a voz embargada, mas cheia de carinho, "Pai." Roberto ergueu os olhos, surpreso, seus olhos enevoados, revelando um pouco de incredulidade. Ao ver Eduardo diante dele, ele congelou,
Os olhos se arregalaram, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Seus lábios tremiam, mas ele não conseguia falar, como se todos os sentimentos que ele reprimiu por tanto tempo o impedissem de expressar qualquer palavra. Eduardo olhou nos olhos de Roberto, aqueles mesmos olhos que ele um dia pensou serem de um estranho, mas que agora pareciam tão familiares e cheios de emoção. Eu descobri tudo, disse Eduardo com a voz trêmula. Eu sei o que o senhor passou, sei o quanto sofreu para que eu pudesse ter uma vida melhor. Me desculpa por não ter entendido antes, por não ter dado uma chance para o senhor explicar. Roberto continuou parado, com o olhar em estado de choque, mas lentamente as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto envelhecido. Suas mãos tremiam enquanto ele levantava os braços, hesitante, como se temesse que tudo fosse um sonho. Meu filho, Eduardo, eu nunca imaginei que viveria para ver este dia, disse Roberto com a voz fraca e embargada. Eu pensei que você jamais me perdoaria. Eduardo se ajoelhou diante do pai, segurou as mãos dele, aquelas mãos envelhecidas e cheias de marcas do tempo, e as apertou com força, como se nunca mais quisesse soltá-las. O senhor sacrificou tudo por mim, pai. Eu fui o errado. Eu não entendi o que o senhor fez por mim, disse ele com a voz carregada de remorso. Por favor, me perdoe e me dê a chance de compensar o tempo perdido. Roberto, emocionado, colocou a mão trêmula no ombro do filho. Meu filho, eu nunca te culpei. Só o fato de saber que você estava bem já era o suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, respondeu ele com um sorriso fraco, temendo que se falasse alto demais, o momento se desvaneceria. Eduardo balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não, pai. Eu não vou mais deixar o senhor sozinho. O senhor vai voltar para casa comigo. Eu vou cuidar do senhor como o senhor cuidou de mim, sacrificando tudo, disse ele, com uma voz firme e decidida. Roberto olhou para Eduardo e, naquele momento, ele sentiu uma paz que há muito tempo não conhecia. Seu coração, endurecido pela dor e pelo abandono, agora estava aquecido pelo amor e pelo perdão. Eduardo ajudou o pai a se levantar. Roberto olhou ao redor, vendo pela última vez as ruas que ele havia chamado de lar por tantos anos. Mas dessa vez ele partiu com uma sensação diferente. Uma sensação de reunião, de um novo começo, onde ele não estaria mais sozinho. Os dois caminharam lado a lado, sem precisar dizer nada, pois cada passo simbolizava tudo o que eles queriam expressar. Eduardo segurava firmemente a mão do pai, e dentro de si, o ressentimento e a dor haviam sido substituídos por uma felicidade tranquila. Um tipo de felicidade que só a reconciliação e o amor poderiam proporcionar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima.